assista essa aula de novo, tá? Várias vezes enquanto ela está no ar, porque essa é uma informação muito importante que, inclusive, a gente vai utilizar na aula 2 de amanhã para fazer a prospecção de fornecedores e de clientes. Mas aqui já te dei um tutorial passo a passo grátis, não precisa de cadastro, não precisa de nada. Você, como cidadão, já foi lá e já começou a buscar os seus projetos lucrativos para você participar, perfeito? Flávia, mas qual é a diferença entre licitação e dispensa? Foi isso que eu não entendi ainda. Então vamos lá, vamos voltar aqui e você vai entender agora qual é a diferença. Pessoal, veja só. Licitação é um processo mais complexo, mais burocrático. Por quê? Porque são os valores maiores. Então, quando você estiver diante de uma licitação, a licitação ela acontece por várias modalidades. Por exemplo, pregão e concorrência. Pregão e concorrência é o que a gente mais vai ver. Geralmente, concorrência fica mais para obras, tá? E pregão para o resto dos objetos. Então, o que mais a gente vai participar é de pregões e concorrências, tá? Elas acontecem tudo pela internet, como você vai aprender na aula 3, como participar. Só que é para todos os valores. Então eu tenho pregões e concorrências de R$1.000, 80 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, 45 milhões, 100 milhões, tá? O céu é o limite. Não existe limitação de valor para licitações que acontecem por pregões e por concorrências, tá? Agora, o que é a dispensa de licitação? A dispensa já é um processo um pouco mais rápido, porque ela geralmente é a dispensa, a maior oportunidade que a gente vai ver, tá lá no artigo 75, 1 e 2, da Lei 14.133, que são as dispensas por pequeno valor, tá? Não tem só dispensa por pequeno valor, tem outros tipos de dispensa também, mas a maior parte que você vai ver para participar são as dispensas por pequeno valor, que hoje em dia não são valores tão pequenos assim, tá? Que pode chegar, como você tá vendo na tela, esses valores, eles são atualizados todos os anos. Então, para esse ano aqui agora, são exatamente esses valores que vocês estão vendo aí para obras, serviços de engenharia, manutenção de veículos automotores, então um pouco mais aí de 100 mil reais, e quando for outro tipo de compra e outro serviço que não de engenharia, é aí ó, um pouco mais, né, de 50 mil reais, são esses valores que são praticados esse ano, e todo ano esses valores eles são atualizados, eles aumentam um pouquinho, tá? O fato é que para você participar de uma dispensa ou de uma licitação, o conhecimento requerido é o mesmo. Você precisa ter um conhecimento de um analista master para participar. Você não pode participar como amador, porque senão você não vai ganhar e você vai até se prejudicar. Tá? Não é lugar para amador, não é lugar para aventureiro, por isso foco aqui nas aulas. O mesmo conhecimento, parte de documentação, né, tudo, você tem que aprender a participar, e aí você vai conseguir participar ao longo de toda a sua vida, tanto das dispensas quanto das licitações, perfeito? Você percebeu que o governo compra literalmente de tudo, de A a Z, de alfinete a foguete. É muito importante você entender que o conhecimento do analista master de licitações serve para todo e qualquer licitação que você vai participar, não importa o segmento. Ou seja, o que você está aprendendo aqui comigo, você vai aplicar para sempre em qualquer licitação, alcançando a sua estabilidade financeira. Eu tenho um vizinho no meu prédio, onde eu moro, que trabalha com climatização e refrigeração. E ele nem sabia o que era licitação. Até que no elevador mesmo, a gente conversando, apresentei a oportunidade e agora, sempre que tem uma licitação, e tem todos os dias, tá? A gente participa, eu recebo a minha comissão, ele aumenta o faturamento da empresa dele e o mesmo aconteceu com o meu outro vizinho, o Binho. Eu encontrei o Binho outro dia no elevador, eu tava segurando o meu filho no colo, né? E ele perguntou, Flávia, que fralda que você usa pro seu filho, né? E eu falei, olha, Binho, eu uso a Mami Pouco. E ele falou, Flávia, eu tenho uma empresa que só vende fraldas. Eu consigo cobrir o valor que você paga no mercado. Pronto! Enquanto ele tentava vender fralda para mim, eu já me conectei ali com ele e usei a oportunidade para também vender fraldas para o governo, como consultora da empresa dele. E eu poderia até mesmo abrir um MEI, colocar os quinais que eu queria e começar a vender fralda para o governo. Então são inúmeras as oportunidades de você rentabilizar. Basta aplicar o conhecimento certo. Incrível, né? E aí vem a pergunta, Flávia, quais os melhores segmentos? Quais são os melhores quinais para eu participar das licitações? Para isso, eu deixei um super presente para você no PDF da aula 1. Gente, eu deixei um anexo com mais de 100 ideias do que você pode começar a vender para o governo. O que é comprado todo santo dia. Ideias de produtos, de serviços e muito mais. Assim, você pode já ter uma empresa mais genérica, vender de A a Z com quinais mais genéricos para o governo, ou você pode se especializar em alguns segmentos, se você for o empresário. Mas, como consultora, a ideia é sempre diversificar, ter vários clientes de vários segmentos. Por isso, no presente do PDF é muito útil para você ter um roteiro por onde começar. Se você gostou do presente de 100 ideias do que vender para o governo, já escreve aqui no chat, tubarão! Ótimo! E agora, antes da gente continuar, você deve estar se perguntando, Flávia, por que você está aqui me entregando esse material, me apresentando essas táticas para eu ter sucesso na carreira como analista? Por que você não guarda isso daí para você? Continua vencendo sozinha as licitações? Então deixa eu te contar agora como que eu vim parar aqui. Em 1999, quando eu falei pra minha família e pros meus amigos que eu iria trabalhar com licitação, todo mundo riu e duvidou de mim, achando que eu não era capaz. E olha, eu não nasci em berço de ouro, eu não nasci numa família de advogados, eu não cheguei aqui com tudo pronto e mastigado, não.
Eu vim de uma família muito humilde. A minha avó ela era costureira, o meu avô ele era mecânico, o meu pai ele morava em Cortiço, né? Quando chovia, inclusive, enchia de água até o joelho. E a minha família sempre passou por muitas dificuldades financeiras. E eu lembro que meu pai ele precisou até ir no Banco do Brasil um dia, pedir um empréstimo de 8.500 naquela época pra gente conseguir pagar algumas das nossas dívidas, né? Naquela época. Só que a gente continuou endividado até o pescoço. E muitas vezes a gente dependia dos parentes pro sustento da casa. E foi quando eu vi os olhos em lágrimas de fragilidade do meu pai, foi exatamente nesse momento que eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa pra mudar aquela situação. Eu não podia continuar naquela situação. E aí eu vi no mercado das licitações uma chance única de mudar a minha história e de ajudar a minha família. Porém, quando eu comecei a estudar a licitação, a linguagem jurídica ela era muito difícil de entender. Eu sentia muita dificuldade naquela época. Eu estudava de forma aleatória, uma forma que simplesmente não funcionava. Então eu comecei a fazer um monte de curso, ler um monte de livro que tinha ali no mercado. E quando eu tentava aplicar aquela teoria na prática, a coisa simplesmente não funcionava. Eu continuava perdida, insegura, perdendo licitação. Eu cheguei até mesmo a pensar que eu era burra, que aquilo tudo não era pra mim. Eu pensei centenas de vezes em desistir. Eu tentei, inclusive, pelo caminho mais difícil, mais doloroso. Eu me formei advogada, gastei 8 anos, gastei uma fortuna em informações e, novamente, eu não conseguia ter resultado. Eu comecei a pensar como que eu poderia mudar essa realidade. Como ter resultados efetivos na carreira, com licitações, sem precisar passar por tanta dificuldade, sem palavras complicadas, sem juridiquês, sem uma teoria jurídica que não funciona na prática e principalmente sem correr risco. E olha, eu demorei muito para enxergar que não adiantava eu me matar de estudar de forma aleatória. Eu precisava criar e aplicar um método que realmente funcionasse na prática. Então, eu comecei a escanear cada etapa, cada passo do processo, olhando os dois lados da mesa, tanto o lado do analista quanto o lado do comprador, do agente público. Eu fui aprendendo com cada licitação, com cada consultoria, onde eu testava, verificava o que funcionava e o que não funcionava. Eu descobria qual era a melhor forma de participar. Utilizando cada estratégia certa, eu virava o jogo com um novo movimento que eu aprendia que nunca ninguém, em nenhum curso e em nenhum livro havia me ensinado. Eu ajustava daqui, eu melhorava de lá, e aí eu comecei a ter resultados significativos em licitações. Eu desvendei todos os segredos das licitações e eu desenvolvi estratégias legais de um analista master profissional para dar um checkmate e ganhar as licitações. E foi então que eu descobri esses pilares. Eu desvendei que o sucesso na carreira, ele é baseado em 3 pilares, tá? A rota do analista, a rota do comprador e a rota do direito administrativo realmente traduzido. Foi aí que eu comecei a estruturar ali um método passo a passo baseado nesses 3 pilares. E foi depois que eu implementei esse método que eu comecei a ter resultados efetivos, ganhando muito acima de 10 mil reais por mês. Eu já estava, nesse momento aqui, ó, com a minha carreira totalmente consolidada, com conhecimento, reconhecimento, trabalhava como analista master e eu ensinava o meu método em cursos presenciais desde 2012, lecionando em todo o Brasil, tanto para analistas quanto para servidores públicos, tá? Já tinha lá, né, 10 livros escritos, centenas de artigos sobre o tema. Eu estava realizada, tanto profissionalmente quanto financeiramente. E foi então que, em um momento da minha vida pessoal, eu comecei a ficar doente. Eu desenvolvi uma doença autoimune raríssima e que me colocou de cama por vários anos. Era uma doença limitante. Me causava tanta dor, que depois de 3 anos nessa condição, eu pensei até mesmo em tirar minha própria vida. E foi nesse momento que eu tive que voltar todos os cuidados para mim, para minha saúde. Eu iniciei vários tratamentos. Eu me mudei para a praia. Morei mais de 6 meses em Maresias, lá no litoral norte de São Paulo. Trabalhava de lá mesmo. Inclusive, alcancei a remissão da minha doença lá. E por passar 6 meses morando e trabalhando como analista master de licitações lá da praia mesmo, faturando muito acima de 10 mil por mês, e com a qualidade de vida que eu sempre desejei, né, podendo atuar dessa forma, eu estava feliz. Só que aí o tempo foi passando, e eu sentia que tinha alguma coisa errada, faltava alguma coisa. E eu pensava, meu Deus, por que eu passei por tanta aprovação? Qual foi o sentido de eu chegar até aqui, viver e morrer aqui na praia, em Maresias, sem fazer diferença, sem deixar meu legado? Essa ideia ficou fixa na minha cabeça, dia após dia, martelando na minha cabeça. E aí eu decidi voltar para São Paulo. E aí eu comecei a aplicar o método nos meus alunos, que começaram a ter os mesmos resultados que eu. Dá uma olhada só nesses resultados das pessoas que eu ajudei nos últimos tempos. O curso da Diana me ajudou muito, né, para mim entrar nesse mercado, que era um mercado até então na minha cabeça impossível de competir, impossível de entender a legislação, impossível de entender que uma pessoa que não é formada em direito, não é formada em contabilidade, né? Então, resolvi entrar nesse mercado, comecei faturando, vender um pouco, 10 mil, depois passando para 20 mil, 50 mil, passar para 70, 100 mil, 150 mil, e hoje estamos faturando 1.200.000 por mês. Quanto o senhor está faturando hoje como analista master de licitações por mês? Em torno de 15K. Em fevereiro eu comecei o método, né? E em março, na primeira quinzena de março, eu tive uma licitação e eu ganhei. E aí, na segunda quinzena de março, eu ganhei uma outra. Então, 2 licitações no mesmo mês, depois de acessar o seu método, né? Mas você tem ideia do montante dessas duas que você ganhou aí nesse prazo de 30 dias? Foi uma de 21 milhões e a outra de 15 milhões. Você ganhou uma de 21 milhões mais 15 milhões, mais ou menos 30 dias após iniciar o método? 30 dias. Eu gostaria apenas de te agradecer demais pela oportunidade que você coloca para todos. Isso é muito importante. Seu trabalho é um trabalho, assim, de um reconhecimento incrível.
Eu só tenho que te agradecer. E essa era a prova que o meu método funcionava. Eu pude replicar o método nos meus alunos, para que eles não sofressem como eu sofri, para que eles chegassem muito mais rápido a resultados efetivos nas suas carreiras, de uma forma muito mais rápida. E, para isso, eu tive que desconstruir o ensino tradicional de licitações no Brasil. E claro que com isso eu incomodei muita gente. Eu acabei incomodando aqueles que tentam fazer você acreditar que essa carreira não é para você, que essa carreira é algo restrito a advogados renomados. Aqueles que tentam fazer você acreditar que licitação é um jogo de cartas marcadas. Aqueles que tentam fazer você acreditar que o governo não paga. E eu vou te provar nessa série que todos esses mitos não têm fundamento. O governo compra de tudo, todo santo dia. E você vai aprender que a metodologia que eu vou te mostrar serve para qualquer pessoa comprometida. E sim, vai servir para você também. E desde então, ano após ano, eu venho aprimorando, eu venho refinando o meu método e conseguindo cumprir a minha verdadeira missão de vida, que é ajudar quem é comprometido a se tornar um analista master em licitações, com segurança, com reconhecimento, com estabilidade financeira e consiga alavancar a carreira em um curto espaço de tempo, desde que aplique as instruções de cada etapa do jeito certo. E é por isso que eu estou muito feliz em estar hoje aqui junto com você. E como nós já vimos, o governo ele compra de duas formas. Ele compra por licitação ou ele compra por dispensa de licitação. E das duas formas você pode participar. E olha, como eu venho de família de pescadores, eu vou fazer uma analogia pra você entender, tá? Quando eu era pequena, os meus irmãos e eu, a gente ia pesquisar lá no rio Itanhaém com meu pai e com meu avô. E lá no rio Itanhaém, a gente pescava muito baiacu. Porque a gente usava uma varinha de mão. E a gente ficava ali, ó, torcendo pra pegar outros peixes, mas só vinha baiacu. Até que um dia eu falei, pai, eu não aguento mais. O meu sonho é pescar um merlin. Mas, gente, é impossível pegar um merlin no rio Itanhaém com uma vara de mão. Então, se eu quisesse realmente pescar um merlin, eu teria que dar o próximo passo. Eu teria que ir para o mar aberto, com uma vara, com carretilha, com iscas grandes e outros cuidados para essa captura. Então pensa que a dispensa de licitação são os contratos mais rápidos e menores. É a pescaria de baiacu com vara de mão no rio Itanhaém. Só que para pescar peixe grande, os contratos de alto valor, é preciso entrar nas licitações. Flávia, mas o mercado não está saturado? Atenção. É importante você entender que esse mercado é um mercado com escassez de bons profissionais. Tem muita gente ruim por aí. Nesse mercado aqui, experiência não é conhecimento. Infelizmente, 95% de quem está por aí participando de licitação são pessoas totalmente despreparadas. São aventureiros, são amadores, são as rêmoras. Trata-se de um mercado com escassez de bons profissionais. E por que esses analistas, essas pessoas que trabalham há anos com licitações, que se consideram experientes, porém que aprenderam tudo no campo de batalha, na raça, por que eles têm pouquíssimos resultados? Porque eles não conseguem escalar a carreira. Participam das piores oportunidades. Porque elas acreditam que apenas conhecendo a prática do analista, do fornecedor, ou seja, apenas aprendendo o dia a dia do analista, apenas aprendendo a entrar no portal, no sistema, a participar do pregão, a mandar o documento, a mandar a proposta, eles acham que isso seria o suficiente. E seguem assim, participando de muitas licitações. E dessas pessoas aventureiras, é muito comum eu escutar as seguintes frases, assim, totalmente equivocadas. Ah, Flávio, o mercado é muito competitivo, só ganha quem tem o menor preço, os preços estão baixos ali pra ganhar. São pessoas que têm conhecimento muito raso de licitação, até têm a prática, mas não têm a menor ideia de como funciona cada etapa do processo. Elas não atuam como profissionais, elas atuam como amadores. Então dá só uma olhadinha como um analista master de licitações, um profissional de verdade, trabalha com esses pontos. Hoje eu faturo aproximadamente de 10 a 12 mil por mês. Após os 60 dias que eu comecei a ganhar as primeiras disputas. Esse 10K por mês. Resumindo, para atuar como tubarão e faturar acima de 10 mil, você vai entender e aplicar 3 rotas, 3 pilares. O primeiro pilar é a rota do analista master de licitações, que consiste sim em conhecer o seu lado, o seu passo a passo. Aprender a montar documento, aprender a participar da licitação. Mas o que muita gente não sabe é que conhecer só esse pilar 1, sozinho, jamais vai fazer a pessoa se tornar um tubarão e faturar acima de 10 mil por mês. O segundo pilar necessário é a rota do comprador, que consiste em entender o passo a passo, o GPS do que o agente público pode ou não pode fazer, o outro lado da mesa, o que o edital pode ou não pedir. Esse conhecimento muda o jogo em qualquer cenário. É assim que o analista master de licitações consegue analisar com critério um edital, uma oportunidade, conhecer esse pilar que permite ao analista master saber ler e entender um edital e utilizar alguns equipamentos poderosos do seu dia a dia, que são as impugnações, os recursos administrativos. Esses equipamentos permitem ao analista decidir pelas melhores oportunidades e mudar o jogo das licitações, ganhar licitações que estariam perdidas, afastar os seus concorrentes de forma honesta, de forma legal. Aqueles que apresentam preço baixo, sabe, mas não cumprem os requisitos do edital e precisam ser eliminados da licitação. E talvez você esteja se perguntando agora, mas Flávia, não é o comprador, o pregoeiro que tem que ver isso e eliminar empresas que não cumprem requisitos? Olha, deveria ser, deveria, porém,
Na prática, quase a totalidade dos agentes públicos que julgam as licitações, muitas vezes não recebem um treinamento adequado e acabam cometendo erros fatais nos julgamentos das licitações. Ou seja, o analista que não conhece a rota do comprador fatalmente perde a maioria das licitações. Depois sai por aí afirmando que o mercado é competitivo demais, que para ganhar é só no preço, que licitação é carta marcada, afirmações clássicas de quem não sabe como participar de licitação e dependem da sorte para ganhar. O analista master, tubarão, por outro lado, jamais deixa de participar de uma excelente oportunidade ao encontrar um edital com qualquer problema, com qualquer restrição. Ele sabe como impugnar, como deixar esse edital atrativo para a empresa que ele vai representar. Então, ao se deparar com o erro do comprador, o analista master sabe fazer um recurso administrativo, sabe eliminar de forma legal os seus concorrentes, sabe mostrar para o comprador pontos cegos que nem mesmo o comprador sabia. E assim ele aumenta significativamente o número de licitações que passa a ganhar, aumenta o faturamento da empresa, aumenta o seu lucro e escala a sua carreira para cima dos 10 mil por mês. E o terceiro pilar é a rota traduzida da lei e do direito administrativo e simplificado. Olha, eu expliquei que você não precisa ser advogado para se tornar um analista master de licitações faturando acima de 10 mil por mês. E eu te mostrei vários estudos de caso de pessoas que eu ajudei e que começaram do zero, sem nenhuma experiência, e em 30, 60, 90 dias já estavam faturando acima de 10 mil reais por mês nessa carreira. E para isso, nenhum deles teve que decorar a lei ou saber todas as leis. Apenas seguiram as minhas orientações, seguiram os pilares do analista master de licitação. Só que para esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu vou detalhar mais esses pilares na aula 2 de amanhã. Então já se programa para a aula 2 de amanhã, porque eu vou explicar erros que até os mais experientes cometem e perdem muitas oportunidades. E se você está aqui participando dessa semana junto comigo, é porque você não quer atuar como um amador, como uma rêmora. Você quer ser um tubarão. E eu queria agora aproveitar para fazer um alerta, tá? Até agora você aprendeu que existe uma carreira que, atuando como analista master de licitações, você pode fazer qualquer pessoa realmente comprometida a faturar acima de 10 mil por mês. Mas o segundo ponto que eu quero te alertar é que para quem realmente quiser se tornar um analista master em licitações, um tubarão, esse é o momento de agir agora. Isso porque recentemente a gente teve a chegada da Lei 14.133. E pensa só comigo, se os empresários mal sabiam participar das licitações, ainda no regime anterior por falta de conhecimento, imagina agora. Então hoje a gente está na nova era das licitações. Esse é o momento para quem realmente quer entrar no mercado de forma segura. Você terá uma chance única de alavancar sua carreira e se estabilizar no mercado das licitações. Então, antes de eu finalizar essa aula, eu preciso de uma ação imediata da sua parte, tá? Se você assistir as 3 aulas dessa semana e cumprir todas as tarefas, você vai receber o seu certificado de participação aqui da semana grátis e ainda vai participar do sorteio de prêmios que eu vou realizar na próxima segunda-feira às 19 horas, tá? Em cada aula, eu vou te explicar qual é a atividade da aula, tudo bem? Então vamos para as atividades da aula de hoje, aula 1. Atividades obrigatórias